Shalom, meus irmãos. Um ótimo amanhecer, meus irmãos, na benevolência do Todo-Poderoso Yahweh e na resplandecência do poder do seu Filho, Yahshua. Yahshua é o Mashiach, anunciado pelos profetas. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar dos falsos profetas. O que é que diz as Escrituras com relação a esses doutores, a esses líderes religiosos, a esses mestres, porque muitos querem ser mestre. Mestre, mas da inverdade, não da verdade. Nós temos que procurarmos falarmos daquilo que é verdadeiro. Por isso, nós estamos trazendo os nomes Kadosh, os nomes que salvam, os nomes que libertam. Naquela época, se você olhar as Sagradas Escrituras, os profetas maiores, o profeta Irmial, o profeta Inchaial, o profeta Ezequiel, o profeta Enxacal, todos os profetas, Macha, Moisés, todos os profetas profetizaram na presença do Todo-Poderoso, realizaram as suas profecias, mostrando a todos nós que nós sempre temos que colocar o nome do Todo-Poderoso na frente, em tudo em que nós vamos fazer. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente porque existem esses tempos de pedra, profetizados por Estevão. Estevão profetizou a respeito desses tempos de pedra. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. O Pai não está lá, não está dentro desses tempos de pedra. E o que foi que os discípulos de Yahshua falaram com relação a esses tempos de pedra? Se você abrir o livro de Matitial, o livro de Mateus, você vai lá, você vai ler que lá está escrito que eles vêm até vós vestido em pele de ovelha. Às vezes você está deitado em casa e eles chegam batendo na porta com gravata, paletó, sapato social e a Sagrada Escritura debaixo do braço. Eles vêm vestidos até vós em pele de ovelha. Parece ovelha, mas não é. Para levar você para dentro de um templo desse. Dentro desses templos, o que é que acontece? Chega lá, você vai blasfemar. Isaías 52, versículo 5. E eles blasfemam contra mim o dia inteiro, me chamando pelo nome de Senhor. Senhor é Baal, todos nós sabemos, está escrito nos dicionários. Nós temos que nos apartar dos ídolos de Balaim, dos nomes de Baal. Nós temos que nos apartar de toda palavra que contamina o nosso corpo, porque essas palavras contaminam o nosso corpo. E lá dentro você chama a Deus a glória, você chama a vitória, você chama a graça, a Deus a graça. Então estão contaminando os corpos, porque isso, disse o Mashiach Yahshua, contamina o seu corpo, porque sai de dentro do seu coração, sai da sua boca. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Prestar atenção nas profecias, prestar atenção no que os profetas maiores fizeram, se apartar dos títulos e palavras de Balaim, que os falsos profetas estão ensinando nesses tempos. Os falsos mestres, eles colocaram os escribas, e os copistas colocaram nas Sagradas Escrituras. E para dar aqui razão e entendimento ao que eu estou falando, vamos ao livro de Deuteronômio, falando dos falsos profetas. O livro de Deuteronômio é um dos livros, um dos 5 livros Pentateucos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, você prestar atenção, está falando aqui meu nome. Deus não é nome. Senhor também não é nome. Então a Escritura está falando a verdade. O Altíssimo só tem um nome. E o nome dele é Yud, Rei, Vav, Rei. É Yahweh. Era assim que os profetas profetizavam, no passado, no Antigo Pacto. Todos os profetas. E quando eles profetizavam o nome do Altíssimo, acontecia. Hoje é diferente. Hoje nós vimos aí 72 nomes sendo aplicados, sendo falados, sendo invocados por essas pessoas que estão dentro desses tempos. E nada acontece. Que o profeta que profetizar no meu nome tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, que são esses deuses de Balaim, o Deus Senhor. Senhor quer dizer Baal, o Deus dos cananeus, a deusa glória, a deusa graça, são outros deuses, são esses aí a qual a Escritura está se referindo. Esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra de Yahweh, não falou?
quando o profeta falar em nome de Yahweh, e essa palavra não se cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que Yahweh não falou, como soberba falou aquele profeta. Não tenhais temor dele, né? Não tenha medo dele, é um falso profeta, mentiroso. Se ele não traz os nomes Kadosh, se ele não fala de Yahweh, ele não tem temor do céu. Então ele é uma pessoa falsa. Nós temos que temer, né? Nós temos que obedecer, nós temos que amar, né, a Yahweh de todo o nosso coração. Esse é o maior de todos os mandamentos, né? E o segundo é amar o nosso próximo, né? Foi assim que Yahweh resumiu, né, as leis deixadas por Moisés, né? Facilitou tudo para nós. Por isso que ele disse: meu fardo é leve e suave, né? No livro de Mateus, Matitial, capítulo 7, versículo 15, o que é que diz aqui? Diz assim: acautelai-vos, né? Tenham calma, né? Tenham calma, por quê? Porque os fariseus e os escribas, né, os falsos profetas, estão sentados na cadeira de Moisés, né? Eles estão sentados realmente, né? Introduziram heresia de perdição, né? Dogmas, né, de homens, né? E mudaram as escrituras, né? E muitas pessoas estão seguindo ele. Não sigais, diz a escritura, os falsos mestres doutores e os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, né? Estão vestidos de ovelha, tudo bem arrumadinho, né? Mas não traz a verdade dos nomes Kadosh. Nós temos que seguir Yahweh. Esse é o nome que salva, é o nome que liberta. É Yahweh e é Yahweh, né? Então pede aqui para nós termos calma, nós ficarmos em observação, nós prestar atenção, não prestar atenção, meus irmãos, porque o meu povo padece por falta de conhecimento. Nós estamos buscando conhecimento. Nós somos pecadores, nós somos errantes, mas nós temos que buscar conhecimento para não padecer na mão desses homens. Mas interiormente são lobos devoradores. Né? Por quê? Porque diz assim, meus irmãos: porventura, colhe-se uva nos espinheiros, ou figo nos ambrólios? Assim toda árvore boa produz bons frutos, né? A árvore boa, ela vai dar bom fruto. Vai falar das cores do céu, vai falar dos mandamentos, vai falar de Yahweh, que são os nomes verdadeiros. Isso é a boa árvore. A boa árvore, ela vai dar bom fruto, ela está na presença. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons, né? Porque ela é má, só dá frutos ruins. Nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis, né, os falsos profetas, pelos seus frutos. Só os profetas são aqueles que estão com os cofres abarrotados de dinheiro, né? Pregaram, fizeram mercado, venderam a palavra, né? Estão cheios. Rico eu estou enriquecido, mas sabe tudo, que é o infeliz, o pobre, cego e nu. Por quê? Porque ele não foi vestido, ele não foi revestido, ele não foi chamado, ele não foi escolhido, né? Muitos eram chamados e pouco escolhidos. Então é um falso profeta. Ele traz títulos, palavras e nomes de balaíns, fazendo com que o povo caia na perdição. O livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis o que promove dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desvia-vos deles, porque os tais não servem a nosso mestre Yahshua Mashiach, mas ao seu ventre, e com as suas suaves palavras lisonjeiras enganaram os corações dos simples, né? As pessoas simples. Existem aquelas pessoas que não têm conhecimento, existem aquelas pessoas que não têm sabedoria, que não têm ruach, são pobres de espíritos. Então essas pessoas aí, com as suaves formas deles falar, né? Usando de malícia, que tem pessoas maliciosas, eles enganaram essas pessoas, e essas pessoas estão seguindo ele. Nós temos que seguir a Yahshua, o Cordeiro, porque o Cordeiro veio do céu. Nós não temos que seguir homens. A Sagrada Escritura não manda nós seguir homens, seguir líderes religiosos, não, meus irmãos. A Sagrada Escritura diz que nós temos que dobrar os nossos joelhos para o céu, trancar a porta do teu quarto e orar em oculto. É isso que diz a Sagrada Escritura. Que eu te responderei publicamente, que eu te recompensarei publicamente. Orai uns pelos outros. Nós temos que orar ao tempo todo. Estamos na presença do Todo-Poderoso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso mestre Yahshua Mashiach e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe.
mas delira acerca das questões e contendas de palavras. Ele delira, está delirando. Por quê? Porque ele não tem sabedoria. O ruach não repousa numa pessoa que não está na verdade. O ruach não repousa na pessoa que não está falando o nome Kadosh. Yahusha, né? Yahusha, ele morreu no madeiro, foi açoitado, meus irmãos. Ele derramou seu sangue por nós, para nos salvar, para nos remir, para nos purificar. Então, essa pessoa que não conheceu Yahusha, ele está delirando. E o que acontece com essa pessoa, né? Ele delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce a inveja. Começa a ter inveja do seu próprio irmão, porque o seu irmão está falando na presença, porque o seu irmão é paciente, porque o seu irmão é manso, porque o seu irmão não entra em contenda, ele só vive em contenda, em brigas e rixa. Porque falta a presença, falta o ruach do Pai, falta a sabedoria, falta tudo para ele, porque ele não quis a salvação, não aceitou a salvação. Então eles só vivem assim, em contendas de palavras das quais nasce a inveja, contendas de blasfêmia, eles blasfemam contra o céu, ruins e suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-te dos tais, separa-te dos tais. Nós temos que separar daqueles que não estão na verdade. É isso que a palavra nos diz. Os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos doutores, os copistas, os doutores que mudaram as escrituras, tiraram os nomes Kadosh e a fermentaram um pouco de fermento, leveda toda a massa. Uma mulher pegou 3 medidas de farinha e misturou com o fermento, até que tudo ficou afermentado. O que é que ficou afermentado? As palavras, das Sagradas Escrituras. Lá colocaram os deuses, outros deuses. Não vos acheis o nome desses ídolos em vossas bocas, né? Que eu vos arrancarei, disse Yahweh dos Exércitos. Vai arrancar esses ídolos de Balaíns, né? Que estão na boca das pessoas. 1 João, 1 Johanna, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o ruach, mas provai se os ruaches, se os espíritos são de Yahweh, né? O ruach é de Yahweh. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, desde a época do Messias. Eles vêm se levantando, dizendo eu sou Messias. E quando o Messias chegou, eles diziam, quando o Messias chegar, nós vamos ter a certeza que ele é o Messias. Ele fez milagre, realizou obras, mas eles não creram, né, no Cordeiro. Por que eles não quiseram o Cordeiro? Yahusha, porque o Yahusha veio montado num burrico. Ele era manso, era humilde, era simples. Um homem de grande palavra, grande poder, né, dado por toda a autoridade do céu foi dada a Yahusha. Yahusha curava, libertava pelo dedo de Yahweh. Então, a pessoa tem que provar se a pessoa realmente é um escolhido de Yahweh, se a pessoa realmente é um profeta de verdade. E como é que ele vai provar? Quando ele profetizar que acontecer, esse aí pertence aos céus, senão te aparta-te dos tais. Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos machias e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para que enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso, né? Os escolhidos não vão ser enganados. Por quê? Porque eles conheceram, a Bíblia diz que nós temos que conhecer quem é o Todo-Poderoso, quem é o seu Filho. Então, conhecendo o Todo-Poderoso, está no seu entendimento, né? Esse é o selo de Yahweh. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome da nova cidade, né, que desce do céu, a cidade ataviada, chamada Yahushalã. Esse é o selo. Yahushalã. Os três nomes em um único nome. Ele sabe quem é o Pai, sabe quem é o Filho. Então eles não vão ser enganados. Os escolhidos. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então para nós que fomos escolhidos, nós que somos ovelhas, nós que estamos buscando a salvação, nós que estamos invocando Yahusha, meus irmãos, nós temos que continuar na presença, ensinando de forma correta os nomes Kadosh. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, né? Eles vêm se levantando desde a época do Mashiach, esses falsos profetas, né? Na época do profeta Elias, o profeta Aliel, já existiam os falsos profetas, os profetas de Baal, eles invocavam o Senhor. Então, eles fizeram uma oferenda, esquartejaram o boi, invocaram Baal, e o Baal não mandou fogo. Aliel foi lá e invocou a Yahweh, o fogo desceu, e eles foram mortos, os profetas de Baal.
porque estavam adorando outros ídolos, estavam adorando outros deuses. Nós não podemos seguir Deus. Deus é Deus. A declinação do nome Zeus, a declinação do nome Deus vem de Zeus. É isso que nos mostra quando nós buscamos no Ruach. Nós temos que estar no Ruach mesmo, né? A sabedoria de Yahweh, para nos apartar desses tipos, dessas palavras de Balaim. Então, nessa época do Mashiach já vinha vindo esses falsos profetas, que estão aí. Eles profetizam pelo dinheiro, eles profetizam pelos os frutos dele. Qual os frutos dele? É a ganância, a cobiça, né? Querem ficar rico, querem ter carro, querem ter mansão, né? E as ovelhas continuam pobres. Mas Yahshua falou para todos nós, né? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá de vestir a quem anda nu. Pastor não está com fome, padre não anda nu, né? E por que vocês dão dinheiro para eles? Nós temos que fazer e cumprir aquilo que Yahshua nos falou sobre os seus mandamentos. Se Yahshua está dizendo para nós dar de comer a quem tem fome, é o mendigo. Se nós temos que alimentar aquele que passa por necessidade, né? É aquele que está debaixo da ponte, o pobre de espírito, o pobre de ruach. Esse sim é que nós temos que procurar. Então, na época de Yahshua já existia eles. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão Yahshua, né, o mestre, que os resgatou. Yahshua resgatou eles, está dizendo aqui. Por quê? Botou eles no caminho da verdade. Eles escolheram o caminho de Caim, acabaram escolhendo o caminho de Caim, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eles estão blasfemando, né? O profeta Isaías está certo. E eles blasfemam o dia inteiro contra mim, desses tempos, me chamando de Senhor. O Senhor é barro. Então o profeta Israel, quando escreveu isso, Isaías 52:5, estava certo. E muitos seguirão as suas dissoluções, muitas ovelhas. Ovelhas sem entendimento, né? Ovelhas sem conhecimento, porque não receberam ainda. E eles impedem essas ovelhas, né, de crescer, de serem salvos, estão impedindo o caminho da salvação, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão vós negócio com a palavra fingida, farão negócio, farão mercado, como está escrito lá no livro de Apocalipse, né? Eles estão vendendo a palavra, mas não sabe tudo. Ele ainda diz assim: rico sou e enriquecido estou. Aí Yahshua disse: não sabes tu, isso que és um infeliz, um pobre, serve nu. Por quê? Porque Yahshua não revestiu eles. Eles porque estão na mentira, eles porque estão blasfemando, eles porque eles ensinam as ovelhas a contaminar os seus corpos. Nós temos que fugir dos ídolos, nós temos que fugir dos títulos das palavras de Balaíns, colocadas aí para contaminar os nossos corpos. Então, eles fazem negócio com a palavra fingir, eles fingem, malícia, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, né? E Yahshua está vendo tudo. Cada palavra que nós estamos falando, se nós estamos falando no nome Kadosh, se nós estamos ensinando as pessoas a saírem, a largarem esses ídolos que foram colocados na boca, né? A Deus a glória, a Deus a vitória, a Deus a graça, né? O Deus Senhor, que é Baal, o Deus dos cananeus, né? O Deus Ieso, né? que é Jesus, foi colocado aí, foi tirado do I, botado do J, né? Não existe isso, que veio do latim, Deus Ieso, né? E surgiu Jesus. Ezequiel, profeta em Chacal, o que é que ele fala aqui? Fala o seguinte, capítulo 13, versículo 8. Portanto, assim diz o Altíssimo Yahweh, né? Que é o profeta já profetizando no nome de Yahweh. Tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Altíssimo Yahweh, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, né? Estão separados do povo dele, né? Como eu falei para vocês. Yahweh tem um povo, estão separados da presença do Todo-Poderoso. Nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Altíssimo Yahweh. Então, só existe um Criador. Quem foi que fez todas as coisas? Né? Quem foi que fez o homem, fez o mar, quem fez a terra, quem fez o céu, quem fez os peixes, quem fez as aves, foi Yahweh, o Altíssimo Criador. Só existe um, ele só tem um nome.
Ele é Yahweh. Ouve, ó Israel. Yahweh é um e não existe outro. Portanto, meus irmãos, eu estou trazendo a palavra da salvação, a palavra da libertação, contra os falsos profetas que estão profetizando, estão anunciando a palavra por dinheiro. Nós não podemos fazer mercado, nós não podemos vender a palavra. Nós temos que nos apartar de tudo aquilo que envolve a mentira, como esses nomes, esses títulos, essas palavras de Balaíns. Nós temos que buscar os céus em oração o tempo todo, orando e jejuando, lendo as escrituras e nos amadurecendo, esperando a vinda do Cordeiro. O Cordeiro vai vir nos resgatar. Ele não vai botar os pés aqui, meus irmãos, nessa terra contaminada, porque ele mesmo falou, esse mundo já é do maligno. Então, os escolhidos, eles têm certeza. Os escolhidos não vão ser enganados. Os escolhidos têm a sabedoria da mansidão de esperar o Cordeiro descer do céu. Portanto, meus irmãos, espero mais uma vez ter levado as palavras Kadosh da salvação, as palavras da libertação, as palavras que curam e as palavras que edificam na igreja do Mashiach. Shalom, meus irmãos.